A gente falou um pouco sobre rubéola, né? Falamos sobre as implicações sanitárias, falamos sobre vacinação, falamos sobre notificação, falamos sobre sinais e sintomas, aspectos gerais. Agora a gente não pode deixar de destacar a síndrome da rubéola congênita, né? Porque todo esse trabalho de imunizações em massa, com cobertura vacinal homogênea acima de 95%, é justamente para que as mulheres em idade férteis e as pessoas, especialmente os homens, né, os adultos, não transmitam infecção para as mulheres em idade fértil e essas não levem infecção para as crianças, né, para o recém-nascido aí, para o feto, especialmente no primeiro trimestre, devido às complicações, as complicações cardiológicas, cerebrais, auditivas, visuais, quando não também de outros órgãos, e aí uma doença de alta transcendência, né, de que tem muitos custos para tratamento, fere a qualidade de vida dessas crianças, né? Serão crianças com uma qualidade de vida muito inferior, e aí a gente tem esse destaque, a síndrome da rubéola congênita, lembrando que o Brasil não registra casos de rubéola desde 2015. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a famosa SRC, síndrome da rubéola congênita, né? Então é uma doença que ocorre em bebês em desenvolvimento no útero, né? Então ela acontece geralmente no primeiro trimestre, quando nós temos a partir de segundo ou terceiro trimestre, não é tão comum a presença de alterações morfológicas, de alterações fisiológicas. Eles recebem o nome de infecção da rubéola congênita, né? Então o feto ele já produz anticorpos intraútero quando entra em contato com um agente viral. A gente já tinha falado que a rubéola é um vírus, né? E ele rompe a membrana da placenta, né? Então passa justamente aí para a criança pela barreira transplacentária, né? Então, a gente tem aí uma mulher infectada com vírus da rubéola no início da gravidez, ela tem 90% de chance de transmitir o vírus ao feto, né? Então, isso pode causar aborto espontâneo, mortes fetais, natimortos, ou os bebês em desenvolvimento podem ter defeitos congênitos, né, graves, que são conhecidos como a síndrome da rubéola congênita, e isso aí vai prejudicar demais a vida dessas crianças, não vão ter qualidade de vida, serão crianças dependentes de serviços médicos, de apoio de multiprofissionais, né? Então, é uma criança muito especial. Nós já destacamos que é um vírus RNA, é o famoso rubivírus, né, da família Matonaviridae, né? Nós temos como reservatório o homem, e a transmissão, como a gente destacou, é a respiratória. O vírus ele é eliminado aí pela nasoiofaringe, aí no caso vai infectar a mãe, vai infectar a mulher grávida, e a infecção passa pela barreira placentária. E durante o período de viremia, esse período de viremia, nós temos um período de incubação aí que vai de 12 a 23 dias. Geralmente, nós temos 17 dias após a infecção para manifestar sinais e sintomas. O período exantemático chega por volta do 5º dia de sinais e sintomas, né? E aí você tem um período de transmissibilidade que vai de 7 dias antes do exantema até mais ou menos 7 dias pós-exantema, né? Então, nesse período aí de maior virulência, de maior, vamos dizer assim, agressão do vírus, ocorre a passagem pela barreira transplacentária. Então, pode acontecer até o caso de pessoas assintomáticas, né? Então, aí, mulheres também chega a ser 50% dos casos sem produção de sinais e sintomas. Então é pior ainda, né, que transmite sem saber que transmitiu, né? Então a criança já nasce com as consequências quando vão se fazer. Criança que geralmente nasce com surdez, nasce com problemas cardiopáticos, com problemas de cegueira por catarata, ela testa logo, tem que se fazer logo a testagem para toxoplasma, sarampo, especialmente aí a rubéola, né? Então a transmissibilidade, depois que uma pessoa é infectada pela rubéola, o vírus se espalha por todo o corpo em aproximadamente 5 a 7 dias, né? Isso é a viremia, né? Durante esse período, as mulheres grávidas podem transmitir o vírus ao feto, né? Então,
Os bebês com a síndrome da rubéola congênita podem transmitir a rubéola às crianças que nascem já com a infecção. Elas podem transmitir, né? Pois elas liberam uma grande quantidade de vírus por secreções corporais ou até 1 ano ou mais de idade, né? Então, são fontes de infecção potencial, podem transmitir a rubéola para pessoas que cuidam deles e são susceptíveis, ou seja, pessoas que não têm vacinação, que não têm anticorpos para a rubéola, né? A vacinação é a principal forma de prevenção, né? Então, aí a gente já vem destacando desde o nosso encontro passado, e aí a gente fala das mulheres férteis que desejam engravidar, façam uma consulta de pré-aconselhamento, né? Essa consulta pré-nupcial, né? Pré-gestacional, para, se for o caso, se desejarem, já fazer a imunização 60 dias antes de engravidar, né? Então, a vacina contra a rubéola, ela promove imunidade em até 95% da vacinação, né? Claro que todo imunobiológico pode conter algum evento pós-vacinal, mas são raros e bem limitados, né? Então, não existe essa política anti-vacinas. Essa política anti-vacinas é um retrocesso aí de mentes que não têm uma visão científica melhor da importância da imunização, né? Então, os títulos da rubéola, mesmo caindo durante algum tempo, ainda assim conferem imunidade àquelas pessoas que estão vacinadas, né? Então, a oferta é justamente a partir da tríplice viral. A gente mostrou o esquema vacinal na aula passada. Crianças, 2 doses, né? Uma com 12 meses, outra com 15 meses. Com 15 meses já é com a tetraviral, né? Que vem juntamente com a varicela, né? Já os adultos até 39 anos, a gente tem 2 doses. Passou disso aqui, é só uma dose, né? A vacinação vai até 59 anos, né? Então aí a gente tem essa oferta para imunoprevenção, tá? Principalmente aí nas campanhas de vacinação, tá? As manifestações clínicas na criança, né? A síndrome da rubéola congênita na criança. Então, elas podem acometer qualquer órgão, mas aí a gente destaca cegueira, a catarata, né? Então, às vezes, a criança já é submetida a cirurgia, a surdez, problemas auditivos, cardiológicos, neurológicos, microcefalia, né? Hepáticos, hepatomegalia, né? Hematológico, aí, pode até mesmo um problema hormonal, como o diabetes, né? As manifestações da síndrome da rubéola congênita incluem oftalmopatias, como a retinopatia, glaucoma, corioretinite, hipoplasia da íris e microoftalmia, anormalidades cardíacas, né? A persistência de canal arterial, hipoplasia da artéria pulmonar, retardo psicomotor e microcefalia. E os defeitos congênitos mais comuns incluem a surdez, a catarata, os defeitos cardíacos, as dificuldades intelectuais, o atraso do desenvolvimento, danos no fígado, no baixo peso, erupção cutânea ao nascer. Lembrando que esses sintomas podem ser únicos, então de repente ela pode nascer só com a surdez, mas também uma síndrome, né? Vários sinais e sintomas para essa criança aí, por isso que é importantíssimo essa prevenção. Olha o tanto de danos, o tanto de qualidade de vida que vai reduzir aí dessas crianças ao nascerem por causa da infecção no período gravídico, não é isso? Então, essa alta transcendência aí. A gente já tinha destacado a forma de diagnóstico, aí nesse caso aí, as crianças que nascem com esses sinais e sintomas, crianças de mães suspeitas para a rubéola no período gravídico, diagnosticadas ou não, basta só ser o caso suspeito, doença exantemática no período pré-natal, elas vão ser testadas, né? A sorologia e também o método de reação de cadeia de polimerase, né? Essas crianças, elas são testadas ao nascer, elas são testadas com 6 meses, elas são testadas com 1 ano de idade, segue esse segmento até não se observar mais títulos IgM reagente ou decréscimo do IgG, né? Lembrando que a criança intraútero já produz anticorpos contra a rubéola, né? Então aí já tem a pesquisa sorológica, já é possível, né? Então os anticorpos IgM podem ser detectados em 100% das crianças com síndrome da rubéola congênita até o 5º mês de vida, em 60% de 6 a 12 meses, e aí vai diminuindo a positividade para o IgM
à medida que a criança vai desenvolvendo, vai ganhando meses de vida, né? Então, é bem interessante. Aí, regra geral, nasceu com defeitos, nasceu com suspeitas, ou clinicamente a mãe apresentou suspeita de rubéola no período gravídico, já vai testar sorologicamente essas crianças quando nascerem, né? Tratamento não tem tratamento específico, assim como a rubéola no adulto, a rubéola na criança. Não existe a terapia antirretroviral. E aí, infelizmente, o manejo é clínico com relação às anormalidades que a criança eventualmente vem apresentar, né? Embora os sintomas específicos possam ser tratados, não há cura para a síndrome da rubéola congênita. Por isso, é importante que as mulheres estejam vacinadas pelo menos 30 dias antes de engravidar, né? E o tratamento de crianças com a síndrome da rubéola congênita deve ser sintomático específico para o órgão, né? Então, trata-se as anomalias, né? Geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar e requer avaliação pediátrica, oftalmológica, cardíaca, audiológica e do neurodesenvolvimento, né? São crianças muito especiais que requerem uma equipe muito profissional devido às suas diferentes necessidades, né? E aí o acompanhamento é por toda a vida, não tem remissão de sintomas, né? Vai se dar suporte às necessidades especiais dessa criança, né? A rubéola, ela é notificação compulsória desde 1996, notifica-se o caso da rubéola e notifica-se, gente, a síndrome da rubéola congênita, né? Então você vai ver questões que vão tratar da notificação da rubéola e questões de concursos que vão falar sobre a notificação da síndrome da rubéola congênita. Gente, ambas são notificação imediata, 24 horas, né? Então, a principal, voltamos a dizer aqui, a principal forma de contenção da rubéola é a imunização. Tanto é que é necessário fazer bloqueio com no máximo 72 horas do caso confirmado ou suspeito, né? Então aí tem essa importância epidemiológica seríssima, né? A gente destaca aqui o período de viremia, então a gestante, ela é suspeita, né, ou ela é confirmada para a rubéola, então por volta de 5 dias, de 5 a 7 dias, o período de maior viremia, infelizmente corre o risco de 90% de chance de transmitir no primeiro trimestre para a criança, né? Essa presença de anomalias, ela é menos comum no segundo e no terceiro trimestre. Quando a criança nasce sem anomalias, ela é chamada de infecção da rubéola congênita, né? Geralmente vai apresentar IgM positivo, mas não apresenta sinais e sintomas, é isso? E aí, infelizmente, a transmissibilidade no período pré-natal, especialmente no primeiro trimestre, é altíssima para os fetos. Lembrando que desde 2015 que o Brasil não tem casos confirmados de rubéola, né? Então, a eficiência aí da imunização do sarampo com cobertura para rubéola também, através da vacinação multidose aí, 2 doses, sarampo, rubéola e cachumba, né? Vamos resolver questões, então vamos revisar esse conteúdo agora com questões. A primeira questão diz assim, ó, em relação à rubéola é correto afirmar: a imunidade é adquirida somente pela infecção natural, sendo duradoura após a infecção natural e permanecendo por quase toda a vida após a vacinação. É que a resposta é correta, né, gente? Ó, a imunidade é duradoura mesmo que seja com a diminuição de títulos ao longo dos anos, tá? Mas ela é duradoura, ela é permanente. Agora, ela é duradoura em duas situações, não só com a exposição à doença, mas com a exposição à vacina também. Então, aí a questão está meio sem lógica, né? Ela, infelizmente, traz esse advérbio aí somente pela infecção natural e, na verdade, a gente tem a imunidade muito mais conferida pela vacinação do que pela exposição à doença, né? Então, está falsa aí a resposta da letra A. Letra B diz assim: a rubéola congênita acontece quando uma mulher grávida adquire rubéola e infecta o feto, pois o vírus atravessa a placenta. Certíssimo, né? A letra B está corretíssima, né? A letra C diz assim: é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente adultos entre 35 e 40 anos, né? Então, assim, gente, ela é conhecida tipicamente como uma doença infantil, né? Mas não tem seletividade. A rubéola não tem
A seletividade é o seguinte, é não ter anticorpos, aí poderá, essa pessoa é chamada de susceptível, ou seja, poderá desenvolver a infecção, mas ela não tem seletividade de idade. Mas, epidemiologicamente, os casos de rubéola estão mais presentes em quem? Nas crianças, né? E geralmente no período infantil não é bem autolimitado, a pessoa se recupera sem maiores consequências, mas já no período gravídico tem consequências seríssimas para as crianças, para os fetos. É isso? Então, letra C está falso também. E a letra E, a gente dispensa muito comentários, diz que é uma bactéria, a gente já falou ali em outros momentos. Doença viral. É isso? Então, está falso também. Segunda questão, diz assim, ó. Julguem os itens subsecutivos referentes ao controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, né? A rubéola é uma doença transmissível com tendência descendente de notificação compulsória. O grupo vulnerável à exposição ao vírus da rubéola são todos os susceptíveis não vacinados. Está correto, né? Entre eles merecem atenção prioritária mulheres em idade fértil não vacinadas, particularmente as grávidas, devido ao risco da síndrome da rubéola congênita, né? Então, gente, bem assertiva aí essa questão, a resposta está correta, né? Então, aí da banca Sebrasp, analista judiciário e enfermagem, o ano é 2011, né? Então, bem certinha aí a resposta. Terceira questão, gente, diz assim, ó. Assinale a alternativa correspondente à doença exantemática aguda de etiologia viral que apresenta alta contagiosidade, né? Transmite-se pela via respiratória. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos natimortos e à sua síndrome congênita. Claro que a gente está falando de rubéola, né? Só destacando aqui que o sarampo também é transmitido aí pela via respiratória, né? Então aí sarampo, rubéola e catapora, né? Então, bem interessante aí, resposta letra B. Quarta questão, gente. Quarta questão diz assim, ó. São anomalias clássicas da síndrome da rubéola congênita. Gente, vamos destacar, né? Problemas neurológicos, problemas visuais, especialmente aí, ó, problemas auditivos, retardo do crescimento físico, retardo do crescimento motor, retardo do crescimento mental, então, problemas cardiológicos, né? Vamos achar aqui, né? Então, são anomalias clássicas da síndrome da rubéola congênita. Hipertensão, claro que não, né, gente? Mialgia, que é dores nos músculos, né? Então, letra A tá falsa, né? Cegueira até que ia, né? Mas hipertensão não. Pode acontecer diabetes, né? Ou problemas cardiológicos que podem sim levar, mas hipertensão realmente, primariamente não está associada à rubéola, né? Deve ser que faltou um Dzinho, dermatite, febre, hemorragia, também não é. A letra C diz assim, ó, catarata, defeitos cardíacos e surdez, né? Caracteriza muito bem os sintomas clássicos da síndrome da rubéola congênita, né? Mialgia, hipotensão, febre, tá falso. Letra E volta a citar aqui hipotensão, dermatite, hemorragia, também tá falso, né? Então, bem clássico aí, surdez, doenças cardiológicas, a retinopatia, né? Cegueira, aí glaucoma, tudo isso são consequências da síndrome da rubéola congênita, né? A quinta questão diz assim, gente, ó, em relação à síndrome da rubéola congênita, assinale a alternativa correta, né? A letra A diz assim, ó, a presença de anticorpos IgM específicos para a rubéola no sangue do recém-nascido é evidência da infecção congênita, uma vez que os anticorpos IgM maternos ultrapassam a barreira placentária, né? Então, assim, gente, ó, questão começou certo e terminou errado, né? Que é a resposta correta. Então, a presença de IgM específico para a rubéola no sangue do recém-nascido é evidência, sim, de infecção congênita, né? A infecção congênita pode, quando tem sinais e sintomas, é chamada de síndrome da rubéola congênita, né? Agora, os anticorpos IgM, eles não passam. Os anticorpos da mãe IgM, eles não passam pela placenta. O vírus passa pela placenta. Porém, os anticorpos IgG, aí dá uma anotadazinha aí no teu caderno, né? Os anticorpos IgG maternos, esses sim passam pela placenta, tá certo? Então, tá falsa a letra A por conta disso aí. A letra B diz assim, a infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, pode comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte fetal e anomalias congênitas, né? Que caracterizam a síndrome da rubéola congênita. Bem, essa questão poderia estar certa se
citasse aqui não no terceiro trimestre, mas no primeiro, né, gente? No primeiro trimestre. A síndrome da rubéola congênita, ela tem a chance maior de acontecer no primeiro trimestre, 90% de chance, né? Então, tá falso também a letra B. A letra C diz assim, ó: não existe tratamento antiviral efetivo. Os cuidados devem ser direcionados às malformações congênitas e deficiências observadas. A gente acabou de falar agora há pouco, né, sobre essa questão de não haver tratamento específico e a necessidade, as múltiplas necessidades dessas crianças, né, com relação às diferentes sequelas e patologias em órgãos distintos, né? Então, a letra C está correta, né? É a resposta à nossa questão. A letra D diz assim, ó: os anticorpos maternos da classe IgG não podem ser transferidos passivamente ao feto através da placenta. A gente falou na primeira questão, né, na letra A, que os únicos anticorpos maternos que passam para a criança através da placenta são os anticorpos IgGs, tá certo? Então, tá falsa a letra D também. E a letra E diz assim, ó: o caso de síndrome da rubéola congênita será classificado como descartado quando cumprir a seguinte condição: títulos de IgM e IgG presentes em crianças menores de 12 meses de vida. Então, gente, se deu IgM e também deu IgG, não é descarte, pelo contrário, é confirmação laboratorial da infecção pela rubéola congênita, e se tiver sinais e sintomas, isso aí vai ser o quê? Síndrome da rubéola congênita. Então, letra E também está falso. Esse aí é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar seu like, suas contribuições, suas opiniões, e também compartilhe com os seus colegas. Vamos fazer uma rede de estudo conjunta aí para melhorar o nosso estudo, os nossos êxitos em provas de concurso. E a proposta do Enferodonto é essa aí, é tentar ajudar candidatos na área de enfermagem, também na área da odontologia, aí compartilhando conhecimento, saber, nossas experiências, nossas dicas de concurso. Um forte abraço, eu sou o Armar Segundo, e aí a gente fica à disposição. Então, nosso contato aqui na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, aulas descomplicadas. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.